Hoje o assunto é um pouco diferente. Estamos saindo um pouco do cenário de obra para falar de projeto. E hoje nós vamos mostrar uma planta e também o vídeo que nós apresentamos para os nossos clientes. Agora eu vou explicar qual é o conceito dessa casa. Uma casa de 278 metros quadrados em um terreno de 1000 metros. O conceito inicial dessa casa para atender todas as necessidades dos clientes era focar na integração da área social com a área externa piscina e a setorização bem resolvida da área íntima. Essa família é formada por um casal e um filhinho e eles têm a ideia de no futuro aumentar essa família. Por isso a necessidade de 3 quartos nessa casa. E uma demanda primordial desse projeto era desenvolver uma casa térrea totalmente acessível. E esse terreno possibilitava, sem muitas interferências, esse desenvolvimento, porque a gente está falando de uma topografia com desnível bem leve. Então os clientes acertaram na compra do terreno em relação à casa que eles queriam. E uma outra determinante nesse projeto é que a nossa cliente, ela trabalha também algumas vezes na semana em casa. Então ela precisava de um escritório. E ali na fachada nós temos um segredinho. Na garagem, um armário embutido que atende a demanda do nosso cliente, que é um representante comercial. E ele precisava desse espaço para armazenar os produtos do trabalho dele. E agora eu vou mostrar detalhadamente essa planta para vocês visualizarem quais foram as soluções e como que a gente organizou todas as prioridades que os clientes nos pediram. Como eu mencionei, esse terreno tem 1000 metros quadrados, uma frente de 20 metros por um comprimento de 50 metros. E como que nós desenvolvemos então o projeto? Quando a gente estava pensando a relação da fachada, a gente sempre vai pensando a questão do desnível para propor esse acesso principal da garagem e na sequência também o acesso social. Então, devido à topografia, que é um terreno quase que plano, mas tem as suas mínimas interferências, nós localizamos a garagem, quando a gente olha de frente para essa casa, do lado direito. Então, a garagem a gente usou uma estratégia onde a gente tem 2 vagas cobertas e um pergolado, que traz uma sensação na questão estética de horizontalidade para essa fachada e também possibilita no futuro a gente estar colocando o material como um vidro para ganhar uma 3ª vaga coberta. Então, ficou uma garagem super confortável com possibilidades também futura. E o armário do cliente ficou no final dessa garagem. Então, quando a gente olha para a fachada, a gente identifica os ripados ali na fachada, onde a gente tem essas portas camufladas. E temos então esse armário que atende essa necessidade de armazenamento prático quando ele chega ou sai com o carro. E na sequência, quando a gente começa a falar da porta de entrada e do outro bloco volumétrico, que é bem determinante aqui nessa fachada também por conta da janela em L que nós temos aqui na fachada, a gente começa a setorizar essa casa. Então, aqui ao entrar nessa casa, a gente tem um pequeno hall e quando a gente fala do lado esquerdo dessa casa, a gente tem o escritório que ficou bem reservado, atendendo realmente essa necessidade específica da nossa cliente quando ela trabalha em casa. E também uma outra informação importante era esse lavatório acontecendo aqui na entrada de casa para higienização das mãos. Ainda mais depois da pandemia, os clientes têm pedido muito isso, um lavatório, não apenas um lavabo, mas um lavatório e depois o lavabo, para criar realmente essa praticidade. Então nós temos aqui acontecendo esse lavatório que já atende essa demanda tanto social da casa, mas também privativa do escritório, e a parte do lavabo isolado. E nessa sequência, quando a gente começa a entrar nessa casa, a gente já se depara então com a cozinha gourmet, sala de jantar e sala de TV. Então a gente tem esse bloco bem integrado e aqui nessa casa o diferencial é que a gente não tem aquela formatação cozinha, sala de jantar, sala e depois um ambiente social do lado externo da casa, onde a gente configura o espaço gourmet. Não, nessa casa os clientes gostam de receber, gostam da integração e também pensaram na otimização para conseguir também ter um resultado de metragem para construção adequado ao que eles queriam. Então, concentrar a cozinha gourmet junto com a sala de jantar e sala e transformar esse espaço como a área social da casa
casa fez com que eles ganhassem uma resolução de espaço e otimizasse essa casa e atendesse essa necessidade que é de compartilhar esses momentos em família nessa área social da casa. Aqui na ASO, nós sempre falamos que projeto é algo único, que tem que ser pensado para cada família. E quando a gente fala desse estilo aqui, cozinha gourmet, a churrasqueira dentro da cozinha, não é todo mundo que aceita e aprova essa formatação. Então, esses clientes, devido à metragem quadrada, o como eles têm essa socialização com os familiares, para eles fez muito sentido essa configuração. Então, se você está gostando de acompanhar esse tour aqui por essa casa, deixa um like aqui pra gente, eu vou continuar mostrando a planta. Então, essa área social se encontra muito conectada com a área externa dessa casa, em alguns sentidos, não só na integração, logo na sequência aqui com o pergolado e piscina e com uma vista para o fundo, mas também aqui na lateral, próximo à sala de TV, onde a gente propôs aqui no projeto duas aberturas que se conecta com esse jardim lateral. Então a parte da vegetação também era uma determinante nesse projeto, visto que a gente está falando de um terreno de 1000 metros, a gente consegue realmente evidenciar espaços e áreas verdes para os clientes conseguir tanto vegetação como árvores frutíferas. A ideia é até de colocar um parquinho lá no fundo para o filho, um pergolado, um fogo de chão, várias alternativas de lazer. Então, quando nós saímos da área social, a gente passa por uma passagem e nós nos conectamos com essa área externa através dessa passagem, onde a gente tem várias portas aqui de correr, num vão de 7,5 metros. Então, o interessante aqui é que a gente tem uma abertura muito relevante que traz todo esse visual da área externa para dentro de casa, que era exatamente o que o cliente queria sentir. E a gente consegue perceber a proximidade da piscina com essa área interna, com essa varanda que a gente acabou realizando aqui na sequência do gourmet, atendendo essa conexão, proximidade entre esses espaços. E claro que não pode faltar um banheiro externo. Nós seguimos com o mesmo layout da parte interna ali do lavabo, onde a gente tem um lavatório na área externa. E na sequência, por se tratar de um banheiro que é para dar apoio à área da piscina, além do vaso sanitário aqui, a gente também encontra a ducha. E de forma estratégica, nós temos aqui a área de serviço. E aqui nessa localização, a gente tem uma portinha também nesse hall do lavatório que nos leva à área de serviço. E essa área de serviço, ela tem a saída para o varal na lateral da casa, onde a gente projetou também um pergolado, que serve como uma área coberta para as roupas, e no recuo a gente também tem a opção de ter esse espaço ao ar livre. E claro, para a fachada a gente sempre determina um portão para que ninguém consiga visualizar essa área de varal. E para finalizar esse contexto da área externa, com uma piscina localizada aqui no meio do terreno, o espaço de ducha, espaço para espreguiçadeira, ombrelone, todo aquele equipamento que fecha aquele contexto da área de lazer. E agora falando do bloco íntimo, a gente voltou todas as janelas para o sol da manhã. Então também foi uma estratégia a gente chegar nesse layout devido a essa determinante, posicionando esses quartos para o sol da manhã. Então a gente percebe ao entrar nesse corredor que esse bloco íntimo realmente ficou bem reservado do restante da casa. Essa face da casa aqui não tem nenhuma integração com o gourmet, apenas o corredor a gente colocou algumas janelas para receber iluminação e ventilação, para a gente ter aquele corredor extremamente escuro. Então essa possibilidade foi para a gente ganhar essa incidência de iluminação. Então nós temos aqui o dormitório 1 e o dormitório 2 naquele estilo demi-suite. A demi-suite é quando a gente tem o lavatório do lado externo do banheiro, onde fica a ducha e o chuveiro, atendendo então um único banheiro, esses dois dormitórios, fazendo então uma demi-suite. Hoje, um desses dormitórios será direcionado ao filhinho do casal e o outro vai ficar como brinquedoteca. Quando a família aumentar, a gente tem a possibilidade de 2 dormitórios. E a suíte master fica localizada aqui no fundo da casa. Quando a gente entra nessa suíte, nós entramos pelo closet e vamos falar, um closet super confortável. A gente tem uma dimensão de 3,70 aqui e 2,20 nesse trecho. Dá até para colocar uma ilha se achar interessante. Para cá a gente tem então o acesso ao banheiro, que fica muito próximo ao closet. E o banheiro também fica muito confortável, com 2 bancadas, espaço para banheira e 2 duchas. E no final a gente acessa o dormitório do casal, onde a gente tem uma cama king, espaço para poltrona e também para um aparador e TV. E esse quarto a gente direcionou uma porta, porque nós projetamos
temos uma espécie de uma varanda, um pergolado, que dá acesso a essa área do fundo do terreno. Falando um pouquinho dos acessos, além da porta principal, nós também conseguimos entrar nessa casa pela lateral, onde a gente consegue entrar pela sala de TV, tanto nessa primeira porta como nessa outra porta que nos liga a esse jardim. E importante, dos dois lados nós temos um portão que traz privacidade a essa casa. Então esse corredor, ele pode ser considerado um corredor social e o outro corredor, um corredor voltado a serviço, já que nós temos por ali a saída da área de serviço. E aqui no fundo, para fechar, nós temos esse último ambiente, um depósito, que atende a demanda dos itens da piscina e também do jardim. E essa é a planta da casa LC. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a fachada. Quando nós começamos a desenvolver esse projeto, nós ficamos pensando também nas cores que chamavam mais a atenção dos nossos clientes. E eles têm um perfil mais monocromático. Por isso que nessa fachada a gente tem a presença ali do cinza, do preto, do branco, em texturas diferentes. Ali no bloco do escritório, onde a gente tem a janela em L, nós indicamos então a régua em concreto, que a gente consegue ver bem a presença do concreto aparente. Na parte interna da garagem, nós indicamos o ripado metálico na cor preta. E nessa garagem, uma coisa que identifica também uma solução arquitetônica estratégica é o pilar redondo, que a gente consegue otimizar os recursos envolvidos na estrutura. Então, quando a gente coloca esse pilar, a gente traz uma personalidade para o projeto e também resolve uma questão financeira. Então, tendo esse ponto de apoio trabalhado de uma forma estética, compondo a fachada, a gente ganhou em vários sentidos. Já que essa casa a gente não trabalhou um pé direito duplo, onde cria uma imponência volumétrica, nós demos ênfase à horizontalidade. Então, trazer essa solução para a parte da garagem e depois trazendo um revestimento diferenciado para o escritório, criou uma composição de materiais diferentes e uma fachada realmente preenchida, já que a gente está falando de uma fachada de 20 metros. E na lateral da garagem nós temos a repetição dos pilares, e isso se replica também no pergolado, naquele espaço que eu comentei que é um vazio na garagem. E essa estratégia da garagem, com duas vagas cobertas e uma com possibilidade de cobertura futura, é uma visão que a gente teve para atender a necessidade atual e também a necessidade futura. E isso se replicou em outras determinantes do projeto. Na varanda dos quartos, a gente também trouxe um pergolado que pode ser uma extensão futura. Também na saída do gourmet, onde a gente encontra um pergolado, se os clientes não quiserem executar, de fato, assim que eles finalizarem esse projeto, pode ser uma ampliação que já está programada nesse projeto e esteticamente faz todo sentido com a casa. E com essas opções dinâmicas, a gente tem todas as possibilidades já visualizadas e aprovadas pelo cliente. E essa é a casa dos sonhos para essa família, a Casa LC, onde a gente conseguiu trazer todas as soluções específicas que esses clientes tinham. E o mais importante, aquele espaço gourmet, ou melhor, essa cozinha gourmet atendendo tanto uma questão que eles entenderam que é funcional para a família deles, como também aquela resolução da metragem quadrada. Então a gente conseguiu otimizar e atender todas as necessidades que essa família tinha. E se você gostou desse tipo de conteúdo, onde a gente abre aqui e mostra a planta da casa, comenta aqui pra gente. E além de comentar, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha. E agora na sequência nós vamos mostrar o vídeo da casa, fachada, a parte interna, que nós mostramos em reunião para os nossos clientes.